Olá, pessoal. Aqui é a professora Luciane. Vou fazer a correção com vocês da quinta lista de matemática sobre produtos notáveis, quadrado da soma e diferença de dois termos. Então, aqui tem dois jeitos de fazer. Ou eu faço pela regrinha dos quadrados, ou eu posso pegar esse valor aqui, ó, m mais n, e multiplicar ele duas vezes. Tem gente que vai preferir fazer desse jeito, tem gente que vai preferir pela regrinha. Tanto faz, o importante é fazer. M vezes m, m ao quadrado. M vezes n, mais mn. N vezes m, mais mn. E n vezes n, n ao quadrado. Aí, vai ficar m ao quadrado, aqui eu tenho dois iguais, então, eu tenho mais 2mn mais n ao quadrado. Pode fazer dessa maneira, multiplicando duas vezes. Os demais eu vou fazer pela regrinha, tá ok? Bom, pela regrinha é assim, ó, quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes x, 2x vezes 1, 2x, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado, 1. E já acabou, já cheguei na resposta final. Mas quem quiser fazer x mais 1 vezes x mais 1, igual eu fiz aqui, pode fazer. Eu vou aqui, ó, quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x, 2x, vezes y, 2xy, mais o segundo ao quadrado, y ao quadrado. Aí, aqui, ó, quadrado do primeiro, 3x ao quadrado. Então, vai ficar 3 vezes 3, 9, x vezes x, x ao quadrado. Mais 2 vezes 3x, 6x vezes y, 6xy. Mais o segundo ao quadrado, y ao quadrado. Quadrado do primeiro, x ao quadrado. Mais 2 vezes x, 2x vezes 4, 8x. Mais o segundo ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Quadrado do primeiro, 3 vezes 3, 9. Mais 2 vezes 3, 6, vezes x, 6x. Mais o segundo ao quadrado, x ao quadrado. Quadrado do primeiro, 2 vezes 2, 4a ao quadrado. Mais 2 vezes 2a, 4a, vezes 5, 20a. Mais o segundo ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 5 vezes 5, 25. Opa, dei uma erradinha aqui, mais 25. Quadrado do primeiro, 3 vezes 3, 9. Mais 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4x, 24x. Mais o segundo ao quadrado, 4 vezes 4, 16, x vezes x, x ao quadrado. Quadrado do primeiro, 4x ao quadrado. Mais 2 vezes x, 2x. 2x vezes 3y, ou 2 vezes 2x, 4x. 4 vezes 3, 12. X vezes y, xy. Mais o segundo ao quadrado, 3 vezes 3, 9, y ao quadrado. Agora, aqui, ó, o quadrado do primeiro, eu vou fazer a ao quadrado elevado a 2. Eu vou fazer assim, ó, a, 2 vezes 2, 4. Mais 2 vezes a ao quadrado vezes b ao quadrado. 2a ao quadrado, b ao quadrado. Mais b ao quadrado elevado a 2. Então, 2 vezes 2, 4. E ficou dessa maneira. A 2 é da mesma maneira, pode fazer pela regrinha, ou pode fazer multiplicando duas vezes. Multiplicando duas vezes fica um pouquinho mais longo, ó. X menos y vezes x menos y. Aí, eu faço x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos y, menos xy. Menos y vezes x, menos yx ou menos xy. Menos y vezes menos y dá mais y ao quadrado. Aí, eu copio o x ao quadrado, aqui eu tenho 2 igual. Então, é menos 2xy mais y ao quadrado.
Se fosse pela regrinha, era quadrado primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes x vezes y, 2xy, mais, sempre é mais depois, tá? Y ao quadrado. Já dava direto a resposta. Então, vai ficar, ó, quadrado do primeiro, m ao quadrado, menos 2 vezes m vezes n, 2mn, mais o segundo ao quadrado, n ao quadrado. Acabou. Quadrado do primeiro, 3 vezes 3, 9, menos 2 vezes 3, 6 vezes a, 6a, mais o segundo ao quadrado, a ao quadrado. Por que que o segundo, nesse caso, vai dar sempre mais? Porque eu faço assim, ó, menos a vezes menos a, menos e menos é mais, então, sempre vai dar mais. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes x vezes 5, 10x mais 5 ao quadrado, 25. Quadrado do primeiro, 4x ao quadrado, menos 2 vezes x, 2x vezes 1, 2x, mais 1 ao quadrado, 1. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes x vezes 2y, 2 vezes 2, 4, x vezes y, xy, mais 2y ao quadrado, dá 4y elevado a 2. Quadrado do primeiro, 4x ao quadrado, menos 2 vezes x, 4x vezes y, 4xy, mais y ao quadrado. Quadrado do primeiro, 25y ao quadrado, menos 2 vezes 5y, 10y, vezes 3, 30y, mais 3 vezes 3, 9. Quadrado do primeiro, 9x ao quadrado, menos 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, x vezes y, xy, mais 4y elevado a 2, 4 vezes 4, 16, y vezes y ao quadrado. Na 3, produto da soma pela diferença de dois termos. Soma é mais, diferença é menos. Então, nós vamos calcular x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos y, menos xy. Mais y vezes x é mais yx ou mais xy. Y vezes menos y dá menos y ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado, um positivo, um negativo, sempre corta, menos y ao quadrado. No quadrado da diferença e da soma, sempre os do meio serão cancelados. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 5, menos 5x. 5 vezes x, mais 5x. 5 vezes menos 5, menos 25. Os do meio cancelou, que um é mais, outro é menos, se anula. X ao quadrado, menos 25. Y vezes y, y ao quadrado. Y vezes mais 1y ou mais y. Menos 1 vezes y, menos 1y. Menos 1 vezes 1, menos 1. Cancelou. Y ao quadrado, menos 1. 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. 2x vezes menos 3, menos 6x. 3 vezes 2x, mais 6x. 3 vezes menos 3, menos 9. Cancelou. 4x ao quadrado, menos 9. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos y, menos 3y. Y vezes 3, mais 3y. Y vezes menos y, menos y ao quadrado. Cancela os dois do meio, 9 menos y ao quadrado. 3x vezes 3x, 9x ao quadrado. 3x vezes mais 2, mais 6x. Menos 2 vezes 3x, menos 6x. Menos 2 vezes 2, menos 4. Cancelou os do meio. 9x ao quadrado, menos 4. A vezes A ao quadrado. A vezes 2B mais 2AB, ou mais 2BA, tanto faz. Menos 2B vezes A, menos 2AB. Menos 2B vezes 2B dá menos 4B ao quadrado. Os dois do meio cancela.
a ao quadrado menos 4b ao quadrado. Na H, 4x vezes 4x, 16x ao quadrado. 4x vezes menos 4y é menos 4 vezes 4, 16xy. 4y vezes 4x mais 16xy. 4y vezes menos 4y menos 16y ao quadrado. Cancelou os dois do meio. 16x ao quadrado menos 16y ao quadrado. 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. 2x vezes menos 5y dá menos 2 vezes 5, 10xy. 5y vezes 2x é mais 10xy. 5y vezes menos 5y é menos 25y ao quadrado. Cancela os dois do meio, 4x ao quadrado menos 25y ao quadrado. Fatoração. Fatorar é indicar um número ou uma expressão em forma de produto. Então, nós vamos fatorar aqui, ó. O que nós temos em comum aqui? Nós temos o 3. Tira ele, vê o que sobra. A mais B. Pronto, escrevi na forma fatorada. O que tem em comum? O A, tirou ele fica uma vez só, x menos y. Aqui, o que tem em comum? O A, tirou ele, copia uma vez só na multiplicação, x menos y. Aqui, o que temos em comum? Nós temos o 7. Copia ele uma vez só na multiplicação, y menos, e aqui, o que eu coloco? Coloca 1, porque 7 vezes menos 1 é menos 7. 7 vezes y, 7y. 7 vezes menos 1, menos 7. Aqui, o que eu tenho em comum? Eu tenho o A. Então, A, sobrou o M, sobrou menos 7, e sobrou mais 5y. Aqui, o que eu tenho em comum? O 5, tira ele aí uma vez só. Sobra o A menos B mais C. Se eu multiplicar, volta a ser o que era. Aqui, o que eu tenho em comum? O x ao quadrado. Então, eu vou copiar o x ao quadrado. E o que vai sobrar? O 7 aqui, o 3y aqui e o 6a aqui. Aqui, tira o m, vai ficar m vezes 4a menos y mais x ao quadrado. Fizemos a fatoração de todos. A 5 também é fatoração. O que temos em comum? Olhando nada. Mas qual tabuada é em comum entre o 6 e o 4? Tabuada do 2. 2 vezes quando dá 4? 2 vezes 2. Mais 2 vezes quando dá 6? 2 vezes 3. Escrevi na forma fatorada. Aqui, qual tabuada teria em comum? A do 3. Tirando o 3 daqui, sobra o m. Mais 3 vezes quanto dá 6? 3 vezes 2, ó. 3 vezes m, 3m. 3 vezes 2, 6. Aqui, qual tabuada eu teria em comum? Tabuada do 2. 2 vezes quando dá 10, 5a. Menos 2 vezes quando dá 8, 4. Qual tabuada teria em comum entre o 9 e o 12? Em qual tabuada tem o 9 e o 12? A maior delas. Tabuada do 3. Então, 3 vezes quanto dá 9? 3 vezes 3, então 3x. 3 vezes quanto dá 12? 3 vezes 4, y. Aqui não tem tabuada nenhuma, que tem o 3 e o 5, só a do 1, mas não vale. Então, eu vou tirar o A daqui e vou tirar um A daqui. Vai ficar A, 3. A vezes 3, 3A. Mais 5, como aqui tinha 2, né? A vezes A, eu tirei só 1. Sobrou um A junto com o 5. E nessa aqui, não tem nenhuma tabuada em comum entre o 10 e o 3. Então, eu vou tirar um M daqui. Aqui eu tenho 2, né? Eu vou tirar 1. Então, vai ficar M vezes. O 10 vai ficar com um M e o 3 vai ficar sem nenhum. Escrevi na forma fatorada.
Aqui é do caderno do aluno, página 66. Escreva cada item na forma fatorada. Bom, como aqui o desenho está todo colorido, eu vou ter A mais B aqui e A mais B aqui. Então, eu vou ter A mais B vezes A mais B. Como é para escrever na forma fatorada, já tá pronto. Ou, como os dois são iguais, eu posso copiar ele uma vez só, eu tenho dois iguais, elevado ao quadrado. Das duas maneiras está correto. Nessa figura, eu tenho colorido só o A parte B não tá pintada, então, eu tenho A menos B, A menos B. Na forma fatorada, A menos B vezes A menos B. Como os dois são iguais, eu posso também escrever assim, ao quadrado. No próximo, eu tenho um lado como A mais B e o outro lado como A menos B. Não são iguais, porque esse é mais, esse é menos, esse fica dessa maneira mesmo. Da página 67, junte-se a um colega e fatória as expressões. Nada impede que vocês tenham um grupo aí particular de WhatsApp e tente resolver as atividades aí pelo WhatsApp, ou pelo Zoom, vídeo, né? Ou pelo Meet, que também é através de vídeo, e um acaba aprendendo com o outro. Qual tabuada tem em comum entre o 3 e o 6? Tabuada do 3. Aí, vai sobrar, como eu tirei o 3 daqui, sobrou o x. 3 vezes quanto dá 6? 2y. Aqui, o que tem em comum é o A, tira ele, fica B mais 2C. O que tem em comum aqui é o A, e nós temos uma tabuada em comum entre o 4 e o 6, é a tabuada do 2. 2 vezes quando dá 4? 2B. Ah, esqueci de pôr o A. 2A, porque eu tirei o A, né? E aqui é a tabuada em comum. 2 vezes quando dá 4? 2 vezes 2, menos 2 vezes quanto dá 6? 2 vezes 3, ó. 2A vezes 2B, 2 vezes 2, 4AB, menos 2A vezes 3, 2 vezes 3, 6A. Volta a ser o que era. E aqui eu vou separar. Eu vou fazer aqui um e aqui outro. Então, desse aqui eu posso tirar o B. B vezes 5x, sobra 1 aqui, né? B vezes quanto dá B? B vezes 1. Mais o que eu tiro aqui? O y. Então, y, entre parênteses, sobrou 5x, mais, e aqui, como eu tirei o y, sobrou 1, porque y vezes 1 é y. Como ficou igual esse e esse, eu vou copiar ele uma vez só, 5x mais 1, vezes, agora eu junto b mais y. B mais y. A intenção é que vire uma multiplicação. Aqui, represente geometricamente a área indicada pelas expressões. É a mesma coisa que tá aqui, só que aqui tá A e B. Então, o que que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos ter x mais 2 vezes x mais 3. E nós vamos montar em forma de desenhos. Eu vou montar aqui. Então, a forma geométrica é isso aqui, é você fazer um quadrado. E aí, você vai pegar aqui x mais 2 e x mais 3. Então, eu coloquei aqui o meu quadrado x é esse tamanho é o 2 e esse tamanho é o 3. Então, desse lado eu tenho x mais 2 e desse lado aqui eu tenho x mais 3, que é onde eu escrevo a minha forma fatorada. No B, era para fazer x menos 3, x menos 2. Ah, observa aqui na letra A, que como tá somando, eu tô juntando tudo, eu pintei todo o desenho. Aqui na letra B, eu tenho x menos 3 e desse lado, x menos 2. Olha só, eu tenho x menos 2, então eu não pintei o 2. E aqui eu tenho x menos 3, eu não pintei o 3. Então, eu pintei só a parte do x. E na letra C, eu tenho K mais 3 e K menos 3. Então, esse lado é o K mais 3. Então, eu tenho K mais 3, pintei os dois. E aqui é K menos 3, por isso que eu não pintei essa parte aqui. Isso é a forma geométrica. E a última parte dos produtos notáveis está aqui, ó. Observe essa igualdade, 2 mais 3 elevado a 2, igual a 2 elevado a 2 mais 3 elevado a 2. Utilizando uma malha quadriculada, represente essa... Bom, aqui, ó, se eu fizer isso aqui, ó,
2 mais 3 é 5. Elevado a 2 dá 25. Se eu resolver aqui, ó, 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 3, 9. 4 mais 9, 9, vai dar 13. Isso é diferente disso. Então, essa conta aqui, eu não posso resolver dessa maneira. Esse aqui tá errado. Eu teria que resolver 2 mais 3, 5. 5 elevado a 2, 25. Na 3.2, observe o quadrado a seguir e as medidas de seus lados. Então, nós temos aqui o quadrado, certo? Então, como que nós resolveríamos? Tá todo pintado. 2 mais 3, e esse lado, 2 mais 3. Então, seria 2 mais 3 vezes 2 mais 3. Escrevendo na forma fatorada, ficaria dessa maneira. Deu 2 mais 3 elevado a 2. Se for resolver, 2 mais 3 é 5, elevado a 2, 25. Ou eu somo 2 mais 3, 5, 2 mais 3, 5, como é a área, 5 vezes 5, 25. Essa atividade, calcule geometricamente a área dos quadrados. Então, era para fazer os mesmos desenhos. Então, aqui eu tenho 5 mais 4 ao quadrado. Então, esse lado é 5, esse lado é 5. Esse é 4, esse é 4. Então, 5 mais 4, 5 mais 4, elevado a 2. 5 mais 4 é 9. 9 vezes 9 daria 81 essa área. Aqui é 8 mais 1, 8 mais 1. 8 mais 1 é 9, 9 vezes 9, 81. E nessa parte aqui, ó, é 31 mais 15. Eu peguei esse maior com 31, esse daqui como 15. Aqui 31, 15. E fiz a forma algébrica. No 3.4, considerando que a figura 2 é a representação geométrica de um quadrado de lado x mais y, esse aqui, escreva a expressão que representa sua área. Então, seria x mais y vezes x mais y, ou x mais y ao quadrado. Então, se eu resolver, ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2xy, mais o segundo ao quadrado. Isso é a mesma coisa disso, que é a mesma coisa disso. Ok? Aqui é a expressão, aqui é a forma fatorada, aqui é a forma fatorada. E aqui, considerando as observações feitas nas atividades anteriores, complete o quadrado. Então, eu vou completar esse quadrado aqui, ó. Eu vou chamar ele de x mais y. Então, tanto faz eu fazer aqui o x aqui o y, o x aqui o y. Ou eu fazer aqui, ó, o x e o y e o x e o y. De qualquer maneira, ela está correta. Então, se eu fizer aqui, eu chamar ele aqui, ó, x, y, se esse lado é x, esse também é x, e esse aqui é o meu y. E é isso, pessoal.